O minoxidil há muito tempo vem sendo utilizado por nós dermatologistas e especialistas em cabelo para fim de queda de cabelo, não só alopecia androgenética masculina, aquela hormonal, mas a maioria das causas de queda de cabelo também ainda em mulheres. Então, mas como que funciona esse medicamento? Desde quando que se usa? Para que serve, né? O minoxidil ele começou a ser usado há muito tempo atrás para tratar problema de pressão alta. Então, para pacientes hipertensos, a gente usava essa medicação para baixar a pressão arterial deles. Viu-se duas coisas. Primeiro, que ele é um medicamento muito ruim para tratar a pressão arterial, então ele deixou de ser usado para isso, mas aqueles pacientes que utilizavam essa medicação, eles começavam a ficar mais cabeludos e mais peludos também, digamos assim. Acontece que o minoxidil ele é um medicamento que a gente chama de vasodilatador. Então, nos vasos sanguíneos da periferia, então sobre toda a cobertura da pele, isso inclui couro cabeludo também, ele tem uma capacidade de aumentar o calibre dos vasos sanguíneos. Então, o vaso sanguíneo que era fininho, ele passa a ficar uma espessura maior. Com o vaso mais grosso, acaba chegando mais sangue. No sangue vem oxigênio, nutriente, proteína, que é tudo que o cabelo precisa para aumentar a fase de crescimento dele e engrossar também. Então, a gente começou a isolar esse medicamento de uma maneira mais segura, a fim de ter esse efeito adverso, né? De aumentar o calibre e quantidade de fios. Esse é o efeito que a gente chama de hipertricose, mas sem ter o efeito de pressão arterial, né? De reduzir a pressão do paciente. Então a gente começou a usar o minoxidil tanto tópico, né, em sprayzinho, borrifar, quanto via oral numa posologia cada vez menor. Então antes utilizava o minoxidil para tratar a pressão alta de 50 até 10 miligramas, hoje a gente usa de 0,5 a 5 miligramas, tá? Como todo medicamento, o minoxidil tem seus efeitos adversos. O primeiro eu já citei, que é essa hipertricose, o aumento de pelos corporais, não só de cabelo, que ela é resolvida principalmente com laser. Então, quando o paciente, principalmente mulher, quando toma minoxidil numa dose mais baixinha e tem aumento de algum tipo de pelo no corpo, pode fazer aplicação de laser, né? Ou suspender o medicamento também. Como ele também tem outros dois efeitos um pouquinho mais incomodativos. O primeiro é palpitação. Então, pacientes que têm uma arritmia cardíaca já prévia, muitas vezes ele nem sabia, o coração pode dar uma acelerada, tá? E o outro efeito adverso, ele pode reter um pouquinho de líquido, então ele pode dar um inchaço tanto na pálpebra inferior, aqui assim, como na região de tornozelo também. E também são dois efeitos adversos que a gente suspendendo o uso da medicação, a gente não tem a persistência desses efeitos e tem a melhora desses efeitos também, tá? Sempre lembrando, o medicamento ele tem que ser usado de maneira segura, não se autoprescrever e sempre estar acompanhado de um profissional para te orientar na melhor terapia e melhor posologia também.